Senhoras e senhores, muito boa tarde. Neste momento, inicia-se a sessão solene em homenagem ao excelentíssimo senhor desembargador Luiz Edgar Ferraz de Oliveira. Declaro aberta a sessão solene em homenagem ao desembargador Luiz Edgar Ferraz de Oliveira, por ocasião de sua aposentadoria. Convido os excelentíssimos senhores desembargadores, doutora Ana Maria Contrucci Brito Silva e doutor Manuel Antônio Ariano, para que conduzam o homenageado ao seu assento no plenário. A convite da senhora presidente, o excelentíssimo senhor desembargador Rafael Pugliese falará em nome dos desembargadores deste tribunal. Excelentíssima senhora desembargadora, presidente do tribunal, doutora Maria Doralice Novaes, excelentíssimas senhoras e senhores desembargadores, senhoras, senhores funcionários, homenageamos nesta data o nobre desembargador Luiz Edgar Ferraz de Oliveira. Nascido em Tremedal, Bahia, em 1952, filho de pai sapateiro, veio para São Paulo com a mãe, empregada doméstica, quando os pais se separaram. Tinha ele apenas 14 anos de idade, tendo cursado apenas o pré-primário. De origem modesta, sem recursos materiais, morando com a mãe, nas casas de família, onde a dona Priscila conseguia trabalho, precisou o homenageado interromper os seus estudos regulares de 1966 a 1971. Sempre orientado e acompanhado pela dona Priscila, em 1971 ele retomou os estudos através do curso de madureza. Finalizado o curso colegial em 1973, obteve, no ano seguinte, aprovação no vestibular para ingresso na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, iniciando o curso de Direito em 1975 e concluindo em 1979 com especialização em Direito do Trabalho. Naquele período, durante a turbulência do regime militar, o Dr. Edgar venceu diversos concursos de poesia e prosa promovidos pelo Centro Acadêmico 11 de Agosto. Isso levou a comissão do concurso, na época, a limitar a participação do homenageado nos eventos futuros apenas na qualidade de au concurso. Também escreveu em prosa e verso, naqueles tempos de ditadura, sob o pseudônimo de Lucas. O homenageado publicou, dentre outros contos, o livro Contos da Calva Lisa, recheado de riquezas linguísticas como esta. Eu sou assim que nem a noite. A noite, vocês sabem, é assim como eu sou, só. A noite é só porque é assim que ela gosta de ser, só. Quando a noite vê o dia, dá-lhe um eclipse. Eu, se vejo uma mulher, tenho uma elipse.
O Luiz Edgar divertia-se com os contos e também com o xadrez. Como enxadrista, chegou a disputar uma partida contra o mestre Mequinho. Reza a lenda que o mestre Mequinho quase perdeu. Mas também convém lembrar que o Dr. Luiz Edgar sempre foi um ótimo pescador. Na Justiça do Trabalho, o Luiz Edgar ingressou por concurso em 26 de abril de 1978, como auxiliar judiciário, e foi trabalhar diretamente na presidência com o presidente Roberto Mário Rodrigues Martins. Permaneceu trabalhando na presidência do tribunal com os presidentes Roberto Mário Rodrigues Martins, 76 a 78, Nelson Virgílio do Nascimento, 78 a 80, Nelson Ferreira de Souza, 80 e 81, Antônio Lamarca, 81 a 82, e Aloysio Simões de Campos, em 82. Foi escolhido pelo presidente Antônio Lamarca para ser o porta-voz entre os assessores da presidência e o presidente. Imaginava o presidente Lamarca que o Dr. Luiz Edgar era um dos assessores. Ao tomar conhecimento que ele era apenas um servidor não comissionado, embora executasse os mesmos serviços de todos os assessores na preparação dos despachos de admissibilidade e recurso de revista, o presidente Lamarca imediatamente ordenou que fosse nomeado assessor de fato e de direito. E nessa condição ele permaneceu até a aprovação no concurso para ingresso na magistratura em 1982. A posse como juiz substituto ocorreu em 17 de março de 83 e foi promovido a juiz titular da 4ª Vara de Guarulhos em abril de 88. Exerceu Sua Excelência a titularidade da 29ª Vara de São Paulo, para onde foi em 1988, e depois a 62ª Vara de São Paulo, para onde foi em 1994. O desembargador Luiz Edgar foi tesoureiro da nossa Amatra II, nas gestões dos presidentes Carlos Moreira de Luca e Ildeu de Lara Albuquerque. Naquela ocasião, o Dr. Luiz Edgar foi idealizador do Fundo de Assistência Maria Cristina Cambiarri, a nossa querida colega que tão cedo nos deixou. Fundo esse que foi criado para apoio financeiro emergencial aos juízes associados da nossa Amatra II. A criação do fundo se deu em razão das dificuldades financeiras pelas quais passava a querida colega Maria Cristina, que lutava contra uma doença grave e não tinha plano de saúde oficial na época para lhe dar assistência. Esse fundo, antes de ser extinto, ainda deu assistência a outros 2 magistrados. Promovido ao tribunal em 13 de junho de 2002, integrou a 9ª turma e a SDI 1, removendo-se depois para a 6ª turma e para a SDC, onde se aposenta. Foi membro da Comissão de Uniformização de Jurisprudência no biênio 2004-2006. Presidente da Comissão de Uniformização da Jurisprudência no biênio 2006-2008. Membro da Comissão de Uniformização da Jurisprudência no biênio 2008-2010. Membro substituto da Comissão de Regimento Interno no biênio 2008-2010. Presidente da Comissão de Uniformização de Jurisprudência no biênio 2012-2014. A caminhada daquele garoto de Tremedal até aqui é quase um milagre. Como pôde, não é? Um garoto pobre, sem recurso algum, ter vencido todas as ciladas ou tentações espalhadas pelo mundo, e de todas elas haver ele se esquivado para alcançar o elevado posto de magistrado e hoje se aposentar como desembargador. A retidão do seu caráter, a sua disciplina, a sua honestidade, o seu empenho
e principalmente a sua capacidade de sonhar, certamente estiveram todo o tempo à prova para que essa cruzada fosse vencida. O Luiz Edgar merece o nosso alto respeito. Cumpriu a sua obra de jogador, que todos conhecem, mas também cumpriu muitas outras obras institucionais anônimas, como, por exemplo, defensor das prerrogativas da magistratura em muitas circunstâncias. Como eu tive o privilégio de acompanhá-lo mais de perto, conheço algumas, e cito uma. Tinha o Luiz Edgar, então juiz convocado para substituir no tribunal, chegado à turma para o primeiro dia de trabalho como juiz substituto, naquela sessão naquele período de substituição. Logo na primeira sessão, deparou-se com certa excentricidade interna que lhe impunha a regra tida como violadora das suas prerrogativas. Felizmente, um fato isolado no nosso tribunal. Então, o juiz Luiz Edgar entrou numa acirrada discussão com o presidente da turma, ao cabo da qual ouviu daquele desembargador: Luiz Edgar, nesta turma não há lugar para nós dois. E o doutor Luiz Edgar, com a serenidade que lhe é característica, devolveu a pergunta: e para onde o senhor vai se remover? No dia seguinte, o doutor Luiz Edgar estava de volta à vara, porém satisfeito por ter feito o que era de rigor que se fizesse naquela circunstância. Amigo leal e solidário, o Luiz Edgar sempre foi homem de convicção. Bom, não entra nessa conta da convicção o fato de haver ele jurado que jamais se casaria novamente. Esse revés do nosso amigo é o capricho do destino que lhe apresentou a Maria Elisa. E o final disso todos sabem. Senhora Presidente, de acordo com recentes estudos científicos, a forma como nós percebemos o mundo depende essencialmente do que nós queremos do mundo. O estudo divulgado recentemente pela Universidade de Nova York cita este exemplo: se estamos com sede, acreditar que a água está por perto aumenta a nossa chance em encontrá-la. Perceber o mundo na ocasião da tarde de hoje, é tomar contato com a rivalidade de alegria e de pesar. Sentimentos que se encontram aqui na comemoração pela consagração de uma obra, pela consagração de uma carreira, justo no momento em que se lamenta a saída do seu protagonista. Ao aplacarmos as revoltas dos pesares por esse afastamento por aposentadoria, prepondera na nossa percepção de mundo à nossa volta, neste momento, a ocasião de festa, a ocasião de uma consagração, porque aqui estamos certificando a trajetória de um magistrado como julgador e como colaborador em tantas obras administrativas, cuja enumeração já se torna impossível na conta desses 30 anos de magistratura. O sentimento de pesar pela saída dessa personalidade, deste plenário, na tarde de hoje, é o preço a pagar pelo ato de sua merecida consagração. Mas também é o que fortalece as nossas sensações de poder senti-lo próximo, estando ele embora ausente. Muito obrigado. O excelentíssimo senhor desembargador Luiz Edgar Ferraz de Oliveira fará seu pronunciamento. Presidente, improviso é incompatível com o emocional. Portanto, eu escrevi o meu discurso. Eu não ia escrever, mas escrevi.
Senhora Presidente, doutora Maria Doralice Novaes, em cujo nome cumprimento a todos os desembargadores, juízes, servidores, amigos e familiares presentes. Hoje se encerra um ciclo de 40 anos que dediquei à Justiça do Trabalho. É a minha despedida da magistratura. Foram 2/3 da minha vida dedicados ao trabalho e à justiça. Tudo começou em razão dessa palavra, despedida. Em 1966, cheguei a São Paulo com 14 anos, trazido pelo meu tio Wister, com a esperança de uma vida melhor. Fui trabalhar numa metalúrgica como auxiliar de torneiro mecânico. Nessa época, a lei permitia o trabalho com 14 anos. Trabalhei 1 ano. Todavia, os empregados estáveis promoveram uma greve, reivindicando aumento de salário, e no final, eu fui despedido por justa causa. Era a regra. Os mais novos serviam de exemplo aos mais velhos. Uma injustiça. Em seguida, fui trabalhar sem registro como cobrador no Touring Club. E no mês seguinte, fui despedido por baixa produção. Também pudera. O trabalho era feito a pé e os cachorros insistiam em correr atrás de mim. Aquilo não era um trabalho para mim. Em seguida, em 1968, fui trabalhar numa organização contábil como office boy. Fiquei 5 anos. Mas, de novo, fui despedido por insubordinação. Outra injustiça. Porém, eram acontecimentos inevitáveis. A minha vida estava seguindo o seu curso. Inconformado com aquela despedida, abri reclamação verbal na Justiça do Trabalho, na Avenida Ipiranga, e fiz acordo. Porém, o processo era o de menos. O que me encantou na audiência foi o modo como o juiz resolveu o processo, com palavras amigas, cordiais, incentivando a conciliação. Enquanto ele falava, eu dizia a mim mesmo: esse emprego parece ser bem legal. Saí dali incentivado a voltar a estudar. Com 21 anos, apenas como primário, ganhei um concurso na equipe vestibulares e consegui uma bolsa de estudo para fazer o supletivo colegial. Eu não tinha o ginasial, mas eu ganhei para fazer o colegial. O supletivo era conhecido como madureza. Era, de fato, uma madureza, mas segui em frente. No ano seguinte, em 1974, consegui eliminar todas as matérias do colegial, do ginasial, e, ao mesmo tempo, passei no vestibular para Direito na USP. Cursei a São Francisco de 75 a 79 e me especializei em Direito do Trabalho. Lá conheci os amigos que aqui estão: Manuel Ariano, Silvana Ariano, Ana Maria Contrucci, Álvaro Nouga e Marcos Canhete, que não está mais aqui, e também vários outros colegas. Nesse ínterim, depois de ter sido dispensado, fiz concurso para a Prefeitura do município de São Paulo. E em agosto de 74, tomei posse como escriturário no Departamento de Estradas de Rodagem do município, o antigo DERMU. Tudo ia bem, mas avisaram que o departamento seria extinto e eu seria despedido. Não sei por que me ofereceram a oportunidade de ser transferido para outro departamento municipal, o Convias. E lá me colocaram para trabalhar no departamento jurídico, no contencioso trabalhista. Aquilo tinha caído do céu.
Tomei contato com o mundo das leis trabalhistas e fui estudando cada vez mais. Enquanto ali trabalhava e estudava na faculdade, fiz concurso para a Justiça do Trabalho. Fui aprovado como auxiliar judiciário e logo fui chamado para trabalhar na presidência do tribunal. Com orgulho, pedi demissão da prefeitura. Pela primeira vez, saí de um emprego sem ser despedido. Desde aquela época, em 1978, até meu ingresso na magistratura, em 83, trabalhei com todos os presidentes do tribunal. Praticamente me formei para ser juiz do trabalho, trabalhando dentro da Justiça do Trabalho. Realizei o meu sonho e não poderia ser diferente. Meus colegas de trabalho eram Pedro Manos, Barros Levenhagem, Odonel Urbano, Andreásio, Luiz Antônio Vidigal, Armando Pinheiro, José Pedro de Camargo, Nelson Nazar, Éric Lamarca. Com todos eles trabalhei diretamente e com eles aprendi. O ambiente era bom e amistoso. Tanto assim que todos se tornaram magistrados e membros do Ministério Público, galgando os cargos mais importantes. Faço questão de lembrar que, nessa mesma ocasião, fui aprovado também para o Ministério Público do Trabalho, juntamente com os colegas José Pedro, Nelson Nazar, Éric Lamarca e outros. Mas optei pela Justiça do Trabalho, por uma questão de amor. Hoje me considero um homem feliz e realizado, com amigos sinceros e uma família maravilhosa. Nada tenho a reclamar, tenho apenas a agradecer. Agradeço aos meus familiares que aceitaram perder um bom tempo de suas vidas enquanto eu carregava processos para julgar em casa. Agradeço aos meus servidores, todos eles, sem mencionar nomes, por terem me dado todo o suporte que precisei ao longo da minha carreira, pois sem eles, nenhum juiz é completo, nem pode julgar e dar conta do seu trabalho. Agradeço aos colegas juízes que, com grande esforço de espírito, souberam me suportar tanto tempo. Agradeço a todos, e a todos peço perdão pelas minhas falhas. Muito obrigado. E, neste momento, a senhora presidente procederá à entrega da toga ao desembargador homenageado. Senhora presidente, Pois não? eu gostaria de prestar uma homenagem ao nosso querido colega que hoje nos deixa. Com a palavra. Quero lembrar que, porque isso veio apenas de passagem no seu pronunciamento, no longínquo ano de 1982, formamos aqui nesse tribunal, hoje aqui nesse tribunal, a bancada daqueles que saíram do Ministério Público do Trabalho. Passamos juntos no mesmo concurso e tivemos a honra de prestar um duro exame oral
em Brasília, depois de estarmos alojados no extinto DASP, não é? E o despojamento do Dr. Luiz Edgar é tão grande que ele seria a primeira turma do Ministério Público do Trabalho e poderia ter se transformado até no Procurador-Geral, porque foi naquele instante, Dr. Luiz Edgar, que nós inauguramos a carreira. E sempre naqueles encontros que tínhamos no lanche, nós tínhamos a oportunidade de trazer palavras de grande incentivo. Vossa Excelência optou pela magistratura, assim como eu, anos depois, também optei pela magistratura, só que por caminhos diversos. Quero, portanto, deixar o meu abraço fraterno a Vossa Excelência e pedir para que aguarde, porque logo, logo nós vamos atrás de Vossa Excelência. Muito obrigado. Obrigado. Bem, hoje, depois de 30 anos no exercício da judicatura, nesta corte da nossa justiça, despede-se por força da aposentadoria um juiz valoroso, um homem público ímpar, uma referência para toda a magistratura, o desembargador Luiz Edgar Ferraz de Oliveira. Não estamos aqui, a toda evidência, para homenagear sua aposentadoria. Essa entristece e desfalca o judiciário. Estamos aqui, sim, para comemorar a sua história de vida, para reconhecermos publicamente os valores de sua excelência, as lições que deixa, bem assim aquelas que ainda deixará, já que a inatividade atinge o cargo, jamais a cultura jurídica daquele que ocupou. É sempre bom lembrar, aliás, que um juiz nunca se vai. Sua palavra continuará para sempre nos seus escritos, nos seus passos e no testemunho daqueles que o conhecem. Ainda mais porque, neste longo período em que o desembargador Luiz Edgar serviu à Justiça do Trabalho, ele também participou de seu ideal e de sua construção. Viveu o sonho de transformá-la numa realidade útil para toda a sociedade. E certamente não foi em vão o grande esforço de sua excelência. Ainda hoje, teremos uma pequena amostra da força vivificadora de seu trabalho. Entrarão em pauta logo mais, na sessão judicial do Tribunal Pleno, 8 novos processos de uniformização de jurisprudência. E ainda aguardam a apreciação outros 15 com esse mesmo fim. Isso graças ao minucioso e incansável trabalho de Sua Excelência na presidência da Comissão de Uniformização de Jurisprudência. A instituição ganhou. Ganhamos todos nós no curso desse longo, profícuo e fecundo percurso. Temos, pois, razão de sobra para agradecer a dedicação e o empenho de Sua Excelência. Agora, ao sair, sei que prosseguirá no seu caminho histórico com o mesmo talento e com a mesma sabedoria. Mas antes, tenha certeza, desembargador Luiz Edgar, do nosso reconhecimento e mais, da nossa convicção de que Vossa Excelência foi útil à humanidade, servindo-a através do direito e da justiça do trabalho. Seja feliz. É o que os magistrados do trabalho da 2ª Região seguramente desejam a Vossa Excelência. E como sabemos que a despedida constitui, em verdade, uma formalidade obrigatória para que se possa viver uma das mais singulares emoções da vida, o reencontro, eu lhe peço que volte sempre. Lembrando-se, tal como cantava Gonzaguinha, na poesia de Milton Nascimento, que o trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida. A plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar. É a vida. Muito obrigada, desembargador Luiz Edgar, amigo Luiz Edgar, por ter feito parte da nossa vida e da nossa história. Obrigado. Neste ensejo, a senhora presidente também anuncia
que o jovem senhor Samuel Oliveira fará uma homenagem ao seu pai, desembargador homenageado. A senhora presidente estabelecerá uma pausa de 5 minutos para os cumprimentos ao desembargador Luiz Edgar Ferraz de Oliveira. Dando prosseguimento à pauta da sessão administrativa ordinária do Egrégio Tribunal Pleno, eu coloco em votação agora a ata da sessão administrativa ordinária plenária realizada no dia 17 de junho de 2013, ata de número 26 de 2013. Indago aos ilustres desembargadores se há alguma retificação que se faz necessária ou se podemos aprová-la tal como está. Aprovada a ata da sessão, portanto. O segundo processo, o primeiro item do processo, da pauta, melhor dizendo, é o relatório de produtividade individual dos juízes de primeiro grau, que está sendo apresentado pela ilustre corregedoria nos termos do artigo 73, inciso 15, parágrafo único do regimento interno. Sua Excelência, a ilustre corregedora, já disponibilizou o relatório na internet e indago se há alguma manifestação a respeito desse tema. Cumprido, portanto, o artigo 73, passo ao segundo item da pauta. A senhora secretária para o pregão. É o processo TRT-MA 280238 de 2013, pedido de prorrogação do prazo originário de 140 dias para o término da instrução e finalização do julgamento do processo administrativo disciplinar, nos termos do artigo 14, parágrafo 9º da resolução número 135 do CNJ. Requerente a excelentíssima senhora relatora, desembargadora Lilian Gonçalves. Alguma divergência? Podemos aprovar o pedido. Pedido aprovado. Senhora presidente, eu só consigno o meu impedimento. Nesse por gentileza. processo? Isso. Pois não, consignado. Obrigada. Decisão unânime, então, portanto, foi aprovado o pedido de prorrogação do prazo e declaramos encerrada a sessão administrativa ordinária e passamos de imediato à sessão plenária judicial do dia 5/8. A secretária para o pregão. Só um minuto. Processo TRT São Paulo 52, 76, 79 de 2013, incidente de uniformização de jurisprudência. Relator, excelentíssimo senhor desembargador Luiz Edgar Ferraz de Oliveira. Suscitante a Comissão de Uniformização de Jurisprudência. Matéria, base de cálculo do adicional de tempo de serviço previsto no artigo 129 da Constituição do Estado de São Paulo. Pois não. Com a palavra, o vice-presidente da comissão, desembargador Luiz Edgar Ferraz de Oliveira. Os processos de uniformização de jurisprudência são aqueles que nós debatemos em reunião e em função daquilo que foi decidido, nós descartamos algumas orientações, excluímos algumas orientações que havia muita divergência ou pouca jurisprudência para uniformizar. E aquelas que tiveram assim um número suficiente de acórdãos, eu procurei pedir ao setor de jurisprudência do tribunal a busca de jurisprudência por turma, para abranger todas as turmas, e não apenas 9 ou 12 acórdãos de 3 ou 4 turmas, conforme está previsto no regimento. Então, esse processo número 1 de conversão da orientação transitória 60 da SDI1 do TST, trata do cálculo do adicional
do tempo de serviço. O corpo da proposta traz, com muita honestidade, o rol de decisões de todas as turmas, em sentido contrário e em favor. Porém, a maioria dos julgadores das diversas turmas vota pela adoção desta orientação do TST. Por isso que nós sugerimos a transformação em súmula regional, porque é uma matéria regional, e para isso temos em favor o parecer do Ministério Público, que vota pela adoção deste verbete como súmula regional. Então, em relação a esse projeto, é o que eu tenho a dizer, presidente. Pois não. Alguma manifestação, alguma indagação? Podemos dar início à votação. Doutora Mércia. Acompanha? Desembargadora Mércia? Sim, acompanho. Acompanha. Desembargadora Beatriz de Lima Pereira. Desembargador Luiz Antônio Vidigal. Por favor. 2 gotinhas. Desembargador Luiz Carlos Norberto. Acompanho. Desembargador Eduardo Azevedo Silva. Desembargador José Carlos Fogaça. Acompanho. Desembargador Rafael Pugliese. Acompanho. Desembargador Ricardo Arthur Costa Trigueiros. Senhor presidente, entendendo o espírito da uniformização, não vou levar em conta o que pensa a minha turma a respeito. A minha turma tem entendido que o cálculo é feito sobre os vencimentos e nesse se incluem todas as verbas de natureza salarial. Todavia, a questão aqui é de uniformização de jurisprudência. Exato. Nesse sentido, eu voto pela uniformização. Acompanha. Desembargador Rovirso. Acompanhando. Acompanha. Desembargadora Sônia Aparecida Gindro. Desembargadora Elisete. Eu voto também com as restrições. O entendimento pessoal se fala em face da decisão do pleno do tribunal. Coletivo. Desembargadora Jane. Desembargadora Ana Cristina Pettinati. Desembargador Sérgio Pinto Martins. Desembargadora Marta Casadei. Desembargadora Sônia Maria Foster do Amaral. Desembargadora Rita Maria Silvestre. Desembargador Jomar. Desembargadora Maria Cristina Fisch. Desembargadora Magda. Desembargador Carlos Luzek. Acompanho. Desembargadora Maria Lourdes Antônio. Acompanho. Desembargador Oliver Malhadas. Senhora presidente, eu sou contra a uniformização nesses temas todos que estão sendo submetidos, mas como não Por gentileza, o senhor poderia falar um pouquinho mais próximo? Está um pouquinho... Sim, eu sou contra sumular, mas como essa não é a posição dos meus pares, vou votar em cada caso neste a favor do texto da súmula. Pois não. Desembargadora Doris. Acompanho. Desembargadora Vilma. Acompanho. Desembargadora Leila. Acompanho. Desembargadora Silvana. Com as mesmas restrições. Sim. Desembargadora Maria Inês Reis Soriano. Acompanho. Desembargador Paulo Mota. Acompanho. Desembargadora Lília Gonçalves. Senhor presidente, também tenho ressalva de posicionamento pessoal, mas no incidente eu estou acompanhando. Pois não. Desembargador Manuel Ariano, e não obstante a questão regimental, eu estou entendendo que não há lide na questão que ora se analisa, de forma que eu proponho que também seja colhido o voto do desembargador Manuel Ariano. Desembargador Manuel Ariano? Está sem som. Senhora presidente, pese os esforços de resolver uma questão que é recorrente, eu penso que
posição que nós temos tido aqui decorre em parte de seguirmos a OJ provisória. E como eu vejo que a lei 713 mencionada, ela defere o adicional sobre vencimentos no plural e não sobre o vencimento básico, eu não acompanho essa redação. Vossa Excelência diverge, portanto. Eu divirjo. Desembargadora Cíntia. Eu estou de acordo com o verbete. Desembargador Roberto Barros. Acompanho. Desembargador Jonas Brito. Desembargador Jonas. Senhora Presidente, assim como o doutor Manuel Ariano, eu também divirjo da edição da súmula. Eu não acompanho. Desembargadora Bianca Bastos. Eu acompanho, senhora presidente. Desembargadora Sandra Cury. Acompanho. Desembargadora Adalberto Martins. Não está presente? Não. Desembargador Benedito Valentini. Acompanho. Desembargadora Maria Isabel Cueva. Acompanho com as restrições do doutor Trigueiros. De entendimento Desembargador pessoal. Ricardo Veta Ludovic. Acompanho. Desembargadora Rosana. Também acompanho. Desembargadora Regina Duarte. Acompanho. Desembargadora Simone. Acompanho. Desembargadora Kyong Mili. Acompanho. Desembargador Álvaro Noga. Acompanho. Desembargadora Silvia Regina Pondé. Desembargadora Hilma. Desembargador Nelson Nazar. Desembargador Marcelo Freire. Acompanho. Desembargador Odete. Acompanho. Desembargador Fernando Sampaia. Desembargadora Rosa Maria Zúcaro. Desembargadora Ana Maria. Acompanho. Desembargadora Maria Ângela. Acompanho todos. Então, aprovado por maioria a adoção do verbete proposto e determinada a edição de súmula. Ficaram vencidos por divergirem os excelentíssimos desembargadores Manuel Antônio Ariano e Jonas Santana de Brito, e fizeram restrições de entendimento pessoal os desembargadores Maria Ângela de Campos Muraro, mas acompanharam na conclusão. Ricardo Arthur Trigueiros, Rovirso Boldo, Lisete Belido Rocha, Olivé Malhada, Silvana Ariano, Lilian Gonçalves, Maria Isabel Cueva Moraes. De forma que partimos ao processo de número 2. Processo 52, 78, 849 de 2013. Incidente de uniformização de jurisprudência. Relator excelentíssimo senhor desembargador Luiz Edgar Ferraz de Oliveira. Suscitante a Comissão de Uniformização de Jurisprudência. Matéria, extensão da sexta parte, prevista no artigo 129 da Constituição do Estado de São Paulo, aos empregados de empresa pública e de sociedade de economia mista. De igual modo, palavra, desembargador Luiz Edgar. Presidente, neste caso, a coleta jurisprudencial indicou que todas as turmas adotam o mesmo entendimento, com exceção de um ou outro julgamento que foi tomado por maioria e não por unanimidade. Mas, vamos dizer assim, 95% dos votos nas turmas foi pela adoção desse verbete do TST. O Ministério Público também opina pela adoção do verbete como súmula regional, e nesse sentido aqui eu opino pela aprovação do verbete. Pois não. Indago da ilustre plenária se a gente pode adotar como resultado a votação anterior ou se haverá alguma divergência nesse caso. Não, as mesmas ressalvas da vez passada, não é? Da mesma forma. Sim. Sérgio Pinto Martins? Fica vencido. Mais alguém? Nesse caso, Vossa Excelência não tem ressalva. Senhora presidente, nesse Será caso... que é melhor eu consultar um a um? Nesse caso... Não? Não. Tá. Vossa Excelência, só a ressalva. Pois não. Também só a ressalva. Tá, ok. Doutora Silvana? Nesse caso, eu voto contra e não ressalvo. Eu me posiciono contrário. Vota divergente mesmo. Doutora Lívia? Estava com a... Perdão? Com a ressalva anterior também. Com a mesma ressalva. Doutor Jonas? Só ressalva, mas acompanha no mérito. Pois não.
Deu para acompanhar? Deu. Eu só vou dizer as alterações, para ver se eu não esqueci nenhuma. É uma proclamação. Desembargadora Lisete, nesta não tem ressalva. Ficam vencidos por divergirem nesta os desembargadores Sérgio Pinto Martins e Silvana Ariano. E o desembargador Jonas, que antes divergia, neste só tem ressalva. É isso. Algo mais? Os que já Não, tinham os que já ressalva tinham, vão ficar. Eu não vou mexer, só vou mudar esses 4 em relação ao anterior. Está correto? Alguma observação a mais? Processo de número 3. 52, 79 e 34 de 2013. Incidente de uniformização de jurisprudência. Relator excelentíssimo senhor desembargador Luiz Edgar Ferraz de Oliveira. Suscitante a Comissão de Uniformização de Jurisprudência. Matéria: responsabilidade subsidiária da SP Trans nos contratos de concessão de serviço público de transporte coletivo. Com a palavra, desembargador Luiz Edgar. Presidente, este caso ainda suscita algum interesse, porque sempre é possível que haja algum caso antigo que venha a reclamar a responsabilidade subsidiária, daí porque a comissão entendeu por bem de incluir, dentre aquelas orientações do TST, suscetíveis de transformação em súmula regional. O Ministério Público opinou em sentido contrário à aprovação, entendendo, vou fazer aqui a leitura, rejeição do verbete, deixa eu ver se eu acho aqui o motivo. O entendimento é que tem que responder subsidiariamente. A coleta jurisprudencial indicou, de fato, uma divergência no tribunal, com vários posicionamentos contrários, porém, a maioria dos julgadores tem um posicionamento conforme a orientação, e isso autorizou a sugestão desta matéria para conversão em súmula, para a gente tentar, pelo menos, uniformizar a jurisprudência. Então, sugere-se o acolhimento também desta proposta de conversão. Pois não. Da mesma forma, vamos ver se algum dos colegas pretende divergir. Eu tenho divergência, senhora presidente. Pois não. Doutora Hilma, entende? Eu sou pela rejeição. Pela rejeição. Senhora presidente, também sou pela rejeição. Divirjo. Perdão, desculpe. A doutora Odete é pela rejeição. Pela rejeição. Aqui? Pela rejeição, pois não. Alguém mais? Com ressalva. Acompanha com ressalva. Alguém mais? Doutora Silvana? Aqui também? Doutora Cíntia, né? Doutora Cíntia. Doutor Oliver Malhadas? A necessidade de sumular. Tá. Pela rejeição. Quem é que votou pela rejeição? A doutora Kyong Mili. Quem mais ali? A doutora... A doutora Coiva está propondo rejeitar também, né? Doutor... Pois não. Pois não. Vamos à proclamação. Só um minuto, que eu não sei se eu peguei todo mundo. Bom, não sei se eu perdi alguém, né? Então, divergiram para rejeitar a edição da súmula os desembargadores Hilma Aparecida Emetério, Nelson Nazar, Odete Silveira Moraes, Sônia Aparecida Gindro, Maria Isabel Cueva Moraes e Kyong Mili. Esse divergiram. Que divergiram. Agora que tem restrição. Agora com restrição. Desembargadora Sônia Foster, desembargador Oliver Malhadas, desembargadora Cíntia Tafari.
Correto? Pois não. Então vamos à proclamação. Então, foi acolhida por maioria, foi aprovada a edição do verbete proposto e será determinada a edição de súmula por maioria. Vencidos os desembargadores Rilma Aparecida Emetério, Nelson Nazaro, Odete Silveira Moraes, Sônia Aparecida Gindro, Maria Isabel Cueva Moraes e Kyong Mili, que rejeitam. E votaram no sentido de aprovar, mas ressalvando, com ressalvas, os desembargadores Sônia Maria Foster do Amaral, Oliver Malhadas e Cíntia Tafari. Correto. É isso? Isso. Tá. Processo de número 4. Processo 52.80.019 de 2013. Incidente de uniformização de jurisprudência. Relator, excelentíssimo senhor desembargador Luiz Edgar Ferraz de Oliveira. Suscitante, a Comissão de Uniformização de Jurisprudência. Matéria, progressão horizontal por antiguidade, prevista em plano de cargos e salários da EBCT, desnecessidade de deliberação da diretoria para comprovar o efetivo cumprimento dos requisitos do PCCS. Com a palavra, desembargador Luiz Edgar. Presidente, esse número 4, essa proposta número 4, traz o parecer do Ministério Público pela adoção do verbete como súmula regional e a coleta de jurisprudência apresentou, pelo menos até o momento em que a coleta foi feita, uma unanimidade, uma quase unanimidade no sentido de aplicar aquela orientação do TST, não dando valor absoluto à deliberação da diretoria quanto a essa progressão horizontal. Então, a maioria vota no mesmo sentido da orientação do TST, daí porque a comissão suplica a conversão em súmula regional, a de número 4. Vamos aos votos. Quem estaria divergindo? Doutora Jane. Senhora Presidente, contrariamente à adoção de súmula por ser matéria de âmbito nacional, a empresa brasileira de Correio e Telex é uma empresa pública federal e, portanto, a uniformização há de ser feita pelo Tribunal Superior do Trabalho, como já o fez por meio da OJ. Então, não sendo matéria de âmbito regional, eu sou contrária à edição de súmula. Pois não. É nesse sentido também. Também. Alguém mais? Parece que... Vou colher os votos individualmente, porque há bastante divergência nesse caso, né? Doutora Messia? Doutora Beatriz? Desembargador Luiz Vidigal? Desembargador Luiz Carlos Norberto? Acompanho. Desembargador Eduardo? Também acompanho. Desembargador José Carlos Fogaça? Acompanho. Desembargador Rafael? Acompanho. Desembargador Ricardo? Eu divirjo, senhor presidente, exatamente pelos fundamentos que a doutora Jane levantou. Pois não. Se nós já temos a uniformização de jurisprudência feita, nós estamos chovendo no molhado. Já há uma OJ e a matéria de âmbito nacional. Desembargador Rovisso? Matéria de âmbito nacional, rejeito. Desembargadora Sônia Aparecida Gindro? Acompanha. Desembargadora Elisete? Desembargadora Jane diverge, pelos fundamentos que já apresentou. Desembargadora Ana Cristina Pettinati. Desembargador Sérgio Pinto Martins. Desembargadora Marta. Perdão, acompanha? Pois não. Desembargadora Sônia Maria Foster do Amaral. Desembargadora Rita Maria Silvestre. Desembargador Jomar. Desembargadora Maria Cristina Fisch. Desembargadora Magda. Desembargador Carlos Zuzek. Também divido, senhor presidente, porque se trata de matéria de âmbito nacional, no meu modo de entender. Desembargador... Não, ele rejeita. Desembargadora Maria de Luiz Antônio. Com a comissão. Desembargador Oliver Malhadas. Contra a edição da súmula e contra o texto dessa súmula. Desembargadora Doris. Acompanho. Desembargadora Vilma. Acompanho. Desembargadora Leila. Divirjo sob o argumento de tratar-se de questão nacional. Rejeita, portanto. Rejeita. Desembargadora Silvana. Eu acompanho. Desembargadora Marinês Restoriano. Rejeita. Desembargador Paulo Mota. Desembargadora Lília.
Desembargador Manuel Ariano. Acompanho. Acompanha. Desembargadora Cíntia. Acompanho. Desembargador Roberto Barros. Aqui com a divergência, senhora presidente. Diverge. Desembargador Jonas. Com a divergência. Desembargadora Bianca Bastos. Neste caso, com a divergência, senhora presidente. Divergência. Desembargadora Sandra Cury. Acompanho. Desembargador Benedito Valentini. Acompanho. Desembargadora Maria Isabel Cuevas. Rejeito. Desembargador Ricardo Berta Ludovic. Acompanho. Desembargadora Rosana. Desembargadora Regina Duarte. Desembargadora Simone. Acompanho. Desembargador Kyong Min Lee. Rejeito. Desembargador Álvaro Noga. Acompanho. Desembargadora Silvia. Desembargadora Hilma. Desembargador Nazar. Desembargador Marcelo. Desembargador Odete. Desembargador Fernando Sampaio. Acompanha. Desembargadora Rosa Zúcaro. Desembargadora Ana Maria Contrucci. Pois não. Rejeito. Desembargadora Maria Ângela. Pela rejeição. Concluída a votação, vamos à apuração. Não teve? Então foi rejeitado. Então, rejeitada a edição dessa súmula, porque não houve maioria absoluta nos termos do regimento. Ficaram vencidos, rejeitando a súmula, os excelentíssimos, vencidos no sentido, votaram com a divergência, porque divergiram da edição da súmula os desembargadores. Odete Silveira Moraes, Ana Maria Contrucci, Maria Ângela Muraro, Mércia Tomazinho, Ricardo Trigueiros, Rovirso Boldo, Jane Granzotto, Sônia Foster, Maria Cristina Fisch, Carlos Roberto Zec, Oliver Malhadas, Leila Schwitschuk, Maria Inês Soriano, Roberto Barros, Jonas Santana de Brito, Bianca Bastos, Maria Isabel Cueva e Kyong Min Lee. Portanto, rejeitada por falta de quórum. Processo número 5. Não deu maioria absoluta. Processo 528104, incidente de uniformização de jurisprudência. Relator, excelentíssimo senhor desembargador Luiz Edgar Ferraz de Oliveira, suscitante Comissão de Uniformização de Jurisprudência. Matéria, Volkswagen do Brasil, PLR. Parcelamento previsto em norma coletiva. Com a palavra, desembargador Luiz Edgar. Presidente, nesse número 5, o Ministério Público opinou apenas pelo prosseguimento, por não haver matéria de interesse público. A coleta jurisprudencial indicou uma unanimidade e, às vezes, simples maioria no mesmo sentido da orientação, ou seja, que o parcelamento da participação nos lucros não retira a sua natureza indenizatória e, por ser essa a maioria absoluta, pelo menos na coleta, dos julgadores do tribunal, é que a comissão sugeriu a transformação em súmula regional. Requeiro a aprovação. Pois. Indago se haverá muita divergência. Apenas ressalva quanto à súmula. Ressalta quanto à edição de súmula. Quanto à matéria de fundo, Vossa Excelência acompanha. Desembargador Sérgio, fica vencido. Alguém mais ficará vencido? De forma que vamos à proclamação. Então, foi aprovada a edição da súmula e aprovada a adoção do verbete e determinada a edição da súmula nos termos do voto da comissão, vencido o excelentíssimo desembargador Sérgio Pinto Martins e com ressalva do excelentíssimo desembargador Oliver Malhadas. Processo número 6. 52
52, 82, 86 de 2013, incidente de uniformização de jurisprudência. Relator, o excelentíssimo senhor desembargador Luiz Edgar Ferraz de Oliveira, suscitante a Comissão de Uniformização de Jurisprudência, a matéria, opção do empregado por jornada de 8 horas, prevista em plano de cargos em comissão da Caixa Econômica Federal. Funções de natureza técnica. Com a palavra, desembargador Luiz Edgar. Essa matéria também, presidente, vai sofrer as mesmas objeções, porém, a jurisprudência coletada na região é no mesmo sentido da OJ transitória número 70, porque a opção pela jornada de 8 horas não importa necessariamente em exercício de cargo de confiança na hipótese tratada na orientação. A divergência jurisprudencial que foi encontrada é mínima no sentido de que ou não se admite compensação ou o julgamento foi por simples maioria, mas no restante há quase uma unanimidade de julgamentos conforme a orientação do TST, daí porque a comissão sugeriu essa conversão em súmula e espera o acolhimento. Pois não. Desembargadora Mércia? Acompanho. Desembargadora Beatriz? Também. Desembargador Luiz Antônio Vidigal? Desembargador Luiz Carlos Norberto? Acompanho. Desembargador Eduardo? Desembargador Fogaça? Acompanho. Desembargador Rafael? Acompanho. Desembargador Ricardo Arthur Costa Trigueiros? Senhor presidente, aqui, para não parecer que eu virei um lunático, eu estou reparando aqui que se trata de orientação jurisprudencial transitória. Então, aí sim se justifica a cristalização regional da jurisprudência. Então, eu me penitencio do voto que dei no anterior, que era, não sei que número era, mas a questão era a mesma. E estou acompanhando o voto, e se for possível a senhora secretária mudar aquele meu voto lá atrás. É que infelizmente já está proclamado. Uhum. Mas esse da Caixa Econômica eu acompanho a comissão. Pois não. Desembargador Rovisso? Não, Desembargador Rovisso? Como aquele caso dos Correios, eu também entendo que a matéria de ordem nacional deve ser regulamentada pelo TST, rejeito. Desembargadora Sônia Aparecida Gindro? Eu rejeito. Desembargadora Lisete? Desembargadora Jane? Posso, senhora presidente, também rejeito. Matéria de âmbito nacional. Desembargadora Ana Cristina Pittinati? Eu acompanho. Desembargador Sérgio Pinto Martins? Eu fico vencido quanto à questão da compensação da gratificação de função. Fica vencido, perdão, quanto? A compensação da gratificação de função. Então, Vossa Excelência está divergindo do verbete. Parcialmente. Parcialmente. Desembargadora Marta Casadei? Acompanha? Desembargadora Sônia Maria Foster do Amaral? Desembargadora Rita Maria Silvestre? Desembargador Jomar? Parcialmente. Desembargadora Maria Cristina Fisch? Desembargadora Magda? Desembargador Carlos Uzek? Rejeito. Desembargadora Maria de Luz Antônio? Acompanho. Desembargador Oliver Malhadas? Sou contra a edição da súmula e contra o texto dessa súmula especificamente. Especificamente essa, Vossa Excelência rejeita, também no mérito. Isso. Desembargadora Doris? Acompanho. Desembargadora Vilma? Acompanho. Desembargadora Leila? Rejeito. Desembargadora Silvana? Eu acompanho a súmula, com exceção da compensação, votando na mesma forma que o doutor Sérgio Pinto Martins. Desembargadora Marinês Ressoriano? Desembargador Paulo Mota? Desembargadora Lília? Acompanho. Desembargador Manuel Ariano? Acompanho. Desembargadora Cíntia? Acompanho com a divergência quanto à compensação. Desembargador Roberto Barros? Acompanho. Desembargador Jonas? Senhora presidente, eu rejeito a súmula por ser matéria de âmbito nacional e também no mérito, quanto à compensação, eu também não concordo com a redação. Rejeita, né? Desembargadora Bianca Bastos?
Rejeito a proposta de súmula e, se vencida, rejeito a redação no que atine à compensação. Desembargadora Sandra Cury. Acompanho. Desembargador Benedito Valentini. Acompanho. Desembargadora Maria Isabel. Rejeito. Desembargador Ricardo Berta Ludovic. Acompanho. Desembargadora Rosana. Parcial em relação à compensação das horas. Desembargadora Regina Duarte. Acompanho com a divergência do desembargador Sérgio Pinto Martins. Desembargadora Simone. Acompanho. Desembargadora Kyong Mili. Rejeito. Desembargadora Álvaro Noga. Acompanho. Desembargadora Silvia. Desembargadora Hilma. Desembargador Nelson Nazar. Desembargador Marcelo. Pela rejeição, né? Desembargador Odete. Pela rejeição. Desembargador Fernando. Desembargadora Rosa Maria Zúcaro. Desembargadora Ana Maria Contrúcio. Desembargadora Maria Ângela. Pela rejeição. Vamos à apuração. Senhor presidente, por favor. Pois não. Eu quero retificar mais uma vez a minha votação, acompanhar a divergência do doutor Sérgio Pinto Martins no tocante à compensação. Rejeita integralmente? A doutora Messia está modificando, rejeita integralmente. Que é a correção do Então, Vossa Excelência está acompanhando o voto do desembargador Sérgio. Uma matéria que porque até 15 a gente não faz com 40. Não concordo. Eu separei. Tudo bem que deveria estar mais universal. Então, eu só quero que hã? Presidente do TST, pré-julgados. Tinha os pré-julgados. Porque nós temos 50 Por um voto. Então, por maioria, a súmula foi rejeitada porque não houve o quórum regimental necessário da maioria absoluta, em razão das divergências dos excelentíssimos desembargadores. Mas, divergências absolutas, divergências não é aquela parcial. Pela rejeição, isso. Marcelo Freire Gonçalves, Odete Silveira Moraes, Maria Ângela Muraro, Mércia Tomazinho, Rovir Suboldo, Sônia Gindro, Jane Granzotto, Sônia Maria Foster, Maria Cristina Fisch, Carlos Roberto Zecchi, Oliver Malhadas, Leila Schritschuk, Jonas Santana de Brito, Bianca Bastos, Maria Isabel Cueva e Kyong Mili. Foram registradas também aquelas divergências parciais, mas não foram computadas aqui como rejeição total. Mas eu registrei as divergências parciais nos termos da manifestação do voto do desembargador Sérgio Pinto Martins, que acompanharam aquele entendimento os desembargadores Rilma Aparecida Emetério, Ricardo Trigueiros, Lisete Belido Barreto Rocha, Sérgio Pinto Martins, Jomar Vassimon, Silvana Abramo, Cíntia Tafari, Rosana Buono e Regina Duarte. E os demais acompanharam a comissão. Próximo, processo de número 7? É o 7. 7.
Processo 52.83.71 de 2013. Incidente de uniformização de jurisprudência. Relator, excelentíssimo senhor desembargador Luiz Edgar Ferraz de Oliveira. Suscitante, a Comissão de Uniformização de Jurisprudência. Matéria: efeitos pecuniários da anistia prevista na Lei nº 8.878, de 94. Com a palavra, desembargador Luiz Edgar. Bom, presidente, a número 7, o Ministério Público aprova o verbete pela conversão em súmula e houve, assim, na pesquisa jurisprudencial, uma unanimidade no mesmo sentido da OJ transitória do TST. Encontro aqui apenas um ou outro julgados por maioria, mas o restante há uma unanimidade. É certo que a matéria já não está tão em voga, mas sempre existem casos pendentes ou outros ainda a serem julgados, por isso a comissão viu por bem sugerir a conversão dessa orientação em súmula regional e requer a aprovação. Desembargadora Messia. Acompanho. Desembargadora Beatriz. Desembargador Luiz Antônio Vidigal. Desembargador Luiz Carlos Norberto. Acompanho. Desembargador Eduardo. Desembargador José Carlos Fogaça. Acompanho. Desembargador Rafael. Acompanho. Desembargador Ricardo. Desembargador Rovirso. Já votei em sentido contrário, mas estou acompanhando atualmente. Desembargadora Sônia Aparecida Gindro. Desembargadora Lisete. Desembargadora Jane. Desembargadora Ana Cristina Pettinati. Desembargador Sérgio Pinto Martins. Desembargadora Marta Casadei. Desembargadora Sônia Maria Foster do Amaral. Desembargadora Rita Maria Silvestre. Desembargador Jomar. Desembargadora Maria Cristina Fisch. Desembargadora Magda. Desembargador Carlos Zuzek. Rejeito. Desembargadora Maria Lourdes Antônio. Acompanho. Desembargadora Olivia Malhadas. Apenas ressalva a necessidade de sumular, mas o texto eu acompanho. Desembargadora Doris. Acompanho. Desembargadora Vilma. Acompanho. Desembargadora Leila. Rejeito. Desembargadora Silvana. Acompanho. Acompanha. Desembargadora Marinés Ressoriano. Desembargador Paulo Mota. Desembargadora Lília Gonçalves. Acompanho. Desembargador Manuel Ariano. Acompanho. Desembargadora Cíntia Tafari. Acompanho. Desembargador Roberto Barros. Acompanho. Desembargador Jonas Brito. Acompanho. Desembargadora Bianca Bastos. Desembargadora Sandra Cury. Acompanho. Desembargador Benedito Valentini. Acompanho. Desembargadora Maria Isabel Cueva. Rejeito. Desembargador Ricardo Verta Ludovic. Acompanho. Desembargadora Rosana. Acompanho. Desembargadora Regina Duarte. Acompanho. Desembargadora Simone. Acompanho. Desembargadora Kyong Mili. Acompanho. Desembargador Álvaro Noga. Acompanho. Desembargadora Silvia. Desembargadora Hilma. Acompanho. Desembargador Nelson Nazar. Senhora presidente, eu rejeito. Eu entendo que os efeitos financeiros devem retroagir. Pois não. Desembargador Marcelo. Desembargadora Odete. Desembargador Fernando. Desembargadora Rosa Maria Zúcaro. Desembargadora Ana Maria Contrucci. Desembargadora Maria Ângela. Vamos à apuração e à proclamação. Aprovada a adoção do verbete proposto e determinada a edição de súmula, nos termos propostos pela comissão, vencidos os desembargadores Nelson Nazar, Carlos Roberto Zec, Leila Xeretchuk, Maria Isabel Cueva Moraes, que rejeitam. Vamos então ao último processo de uniformização, processo número 8. É o processo 52.84.56 de 2013. Incidente de uniformização de jurisprudência. Relator, excelentíssimo senhor desembargador Luiz Edgar Ferraz de Oliveira. Suscitante, a Comissão de Uniformização de Jurisprudência. Matéria: Caixa Econômica Federal, auxílio cesta, previsto em norma coletiva com natureza indenizatória. Extensão aos aposentados e pensionistas. Com a palavra, desembargador Luiz Edgar. Presidente, este número final, o Ministério Público
não emitiu parecer circunstanciado por entender que não é matéria de interesse público. Deixa eu ver se é isso mesmo. A jurisprudência regional é unânime. Encontrei aqui um ou dois julgados por maioria, mas sempre unânime no sentido de aplicar esta orientação 61, ela é transitória também, todas são transitórias, a 61 do TST, que não estende o auxílio sexta alimentação aos empregados aposentados e pensionistas. Então, tendo em vista a unanimidade regional sobre o tema, a comissão votou pela aprovação dessa orientação como súmula e requer o beneplácito do pleno. Pois não. Desembargadora Messia. Eu rejeito, senhora presidente, por entender que neste caso também é matéria de ordem nacional. Desembargadora Beatriz. Desembargador Luiz Antônio Vidigal. Desembargador Luiz Carlos Norberto. Acompanho. Desembargador Eduardo. Desembargador José Carlos Fogaça. Também acompanho. Desembargador Rafael. Acompanho. Desembargador Ricardo Arthur Costa e Trigueiros. Acompanho. Desembargador Rovirso. Rejeito matéria de âmbito nacional. Desembargadora Sônia Aparecida Gindro. Desembargadora Lisete. Desembargadora Jane. Desembargadora Ana Cristina Pettinati. Desembargador Sérgio Pinto Martins. A minha divergência é parcial. Eu não entendo que a verba tem natureza salarial e não indenizatória. Então, eu não aprovaria a redação dessa forma. Desembargadora Marta. Desembargadora Sônia Maria... Perdão? Desembargadora Sônia Maria Fácil do Amaral. Desembargadora Rita. Aprova. Desembargador Jomar. Desembargadora Maria Cristina Fisch. Desembargadora Magda. Morando agora? Acompanho. Desembargador Carlos Zuzek. Rejeito. Desembargadora Maria Júlia Antônio. Acompanho. Desembargador Oliver Malhadas. Contra a necessidade de sumular, fazendo aquela ressalva, mas acompanhando no texto. Desembargadora Doris. Acompanho. Desembargadora Vilma. Acompanho. Desembargadora Leila. Rejeito a questão. Desembargadora Silvana. Rejeito o conteúdo da proposição. Desembargadora Marinês Soriano. Desembargador Paulo Mota. Acompanho. Desembargadora Lilian Gonçalves. Acompanho. Desembargador Manuel Ariano. Acompanho. Desembargadora Cíntia Tafari. Acompanho. Desembargador Roberto Barros. Acompanho. Desembargador Jonas Brito. Eu nunca mais... Rejeito por ser matéria de âmbito nacional. Desembargadora Bianca Bastos. Rejeito a súmula. Desembargadora Sandra Cury. Acompanho. Desembargador Benedito Valentini. Acompanho. Desembargadora Maria Isabel Cueva. Rejeito. Desembargador Ricardo Verda Lutovic. Acompanho. Desembargador Rosana. Acompanho. Desembargadora Regina. Rejeito. Desembargadora Simone. Acompanho. Desembargador Kyung Mili. Rejeito. Desembargador Álvaro Noga. Acompanho. Desembargadora Silvia. Desembargadora Hilma. Desembargador Nelson Nazar. Senhora presidente, rapidamente. Esta súmula é uma súmula que se me afigura inconstitucional, porque ela adentra a vontade íntima das partes no âmbito da negociação. A negociação é livre e não pode sofrer essa modalidade de intercorrência sumular. Então, se as partes livremente negociarem que a cesta básica deve ir também para os inativos, ela deve efetivamente preponderar. Por quê? Não por causa de qualquer outra razão, mas sim pelo efeito de que a negociação é ilimitada e, portanto, ela não pode receber essa modalidade
de limitação. Eu rejeito. Pois não. Desembargador Marcelo. Desembargador Odete. Desembargador Fernando Sampaio. De acordo. Desembargadora Rosana Maria Zúcaro. Não. Desembargadora Ana Maria Contrúcio. Desembargadora Maria Ângela. Pela rejeição. Pois não. Vamos à apuração. Foi rejeitada. Então, foi rejeitada a proposta de súmula apresentada, tendo em vista a não obtenção de maioria absoluta. Votaram pela rejeição os excelentíssimos desembargadores Nelson Nazar, Marcelo Freire Gonçalves, Odete Silveira Moraes, Maria Ângela Muraro, Mércia Tomazinho, Rovir Suboldo, Sônia Gindro, Lisete Belido Rocha, dessa vez 17. Jane Granzotto, Sônia Foster, Maria Cristina Fisch, Carlos Roberto Zeck, Leila Shevchuk, Silvana Abramo, Jonas Santana de Brito, Bianca Bastos, Maria Isabel Cueva, Regina Aparecida Duarte e Kyong Mili. Divergiu parcialmente o desembargador Sérgio Pinto Martins. Ah, sim, desculpe, doutor, eu anotei. O senhor acompanhou a conclusão da comissão, mas apresentou ressalvas. Pois não. De forma que eu agradeço sobremaneira a todos por terem participado desse processo, que realmente me parece extremamente importante. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região está dando início a esses incidentes de uniformização de jurisprudência. Agradeço também e novamente ao desembargador Luiz Edgar por ter feito esse trabalho insano, que é tentar uniformizar a jurisprudência do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Para concluir ainda a pauta de hoje, temos um último processo, que é o processo de número 9, que agora será apregoado. É o processo 22.7756 de 2013, agravo em cautelar nominada. A relatora excelentíssima senhora desembargadora Doris Ribeiro Torres Prina, a revisora excelentíssima senhora desembargadora Leila Shevchuk. Agravantes Alberto Antônio Oliveira e Isabel Cristina Correia de Oliveira. Agravada é a respeitável decisão de folhas 356, que decretou a extinção sem resolução do mérito do processo cautelar. Com a palavra, a desembargadora Doris. Pois não, senhora presidente, eu mandei cópia a todos e é um caso que já tivemos a oportunidade de apreciar, eu inclusive menciono os julgamentos anteriores. Eu estou concluindo pelo conhecimento do agravo, negando o provimento, mantendo a decisão que julgou extinta sem resolução de mérito a ação cautelar nominada, por entender que a competência é realmente do conlênio do TST. Pois não. Com a palavra, a desembargadora Leila, revisora. Tal como já havia feito nos processos anteriormente julgados, já havia acompanhado esse mesmo resultado, de sorte que acompanho integralmente o voto da senhora relatora. Pois não. Haverá alguma divergência? Pois não? Apenas o registro, aquela minha divergência já conhecida, quanto à relatoria, em sendo competência. agravo regimental, entendo que é do próprio, seria da própria... Da presidência. Vice-presidência judicial que proferiu a decisão. Pois não. E no mérito acompanha integralmente. Pois não. Eu estou impedida nesse processo. Certamente. Algo mais? Proclamação. Então, por maioria, quanto à prejudicial de conhecimento do agravo regimental, em razão da competência da relatoria. Não seria isso, senhora presidente. Não é de conhecimento. Entendo que a relatoria seria da vice-presidente judicial. Conheço, sim, do agravo, a partir daí é apenas uma divergência quanto à competência para relatar. Tá. Pois não. Então, por maioria, com a divergência da desembargadora Jane em relação à competência da relatoria, em questão da competência. No mérito, por unanimidade, foi negado o provimento nos termos do voto da excelentíssima senhora desembargadora relatora, estando impedida a desembargadora Rilma Aparecida Emetério. Bem, declaro encerrada a sessão plenária desta data de 5 de outubro.
agosto de 2013. Agradeço a todos e peço àqueles que participam do órgão especial que permaneçam para início daqui 5 minutos.